Olá pessoal, boa noite, né? Hoje é dia 6/10, a gente está aqui praticamente na nossa primeira aula, né? Com assunto inteiramente online, né? O assunto de hoje é capitais equivalentes e a ideia é a gente pegar esse conteúdo de capitais equivalentes e permitir o uso, de certa forma, em um estudo de caso que está sendo desenvolvido na disciplina de gerenciamento de cadeia de suprimentos, professor Marco Chaves. Beleza? A maioria das fórmulas que iremos utilizar são fórmulas que a gente já estudou nas 2 últimas semanas, fórmula de montante, valor atual. A única diferença é que a gente vai contextualizar e problematizar atendendo a essa questão do estudo de caso. Beleza? E também a questão de capitais equivalentes, que é um assunto da nossa disciplina. A galera que está aí, e já vou compartilhar para vocês a minha tela. Então, para cá. E agora lá vai a gente para vocês o assunto. Então, o nome do conteúdo é capitais equivalentes ou equivalência de capitais, né? Tanto faz, um termo ou outro. E o que é que vem a ser, pessoal, esses capitais equivalentes, né? Antes da gente falar do assunto propriamente dito, eu preciso definir para vocês o que é data focal. Vamos lá. Data focal é a data que se considera como base de comparação dos valores referidos a datas diferentes. A data focal também é chamada data de avaliação ou data de referência. Então, no caso, essa data é a data que eu vou usar como referência para fazer as minhas comparações, para ver se os capitais são equivalentes ou não, né? Essa palavra equivalente significa o quê? Basicamente, em matemática, quando a gente diz que uma coisa é equivalente à outra, a gente está informando que essas coisas são iguais, têm as mesmas características. Tá ok? E aí eu até coloquei um exemplo aqui, pessoal. Eu não sei se tem alguém pedindo para entrar. Deixa eu só visualizar aqui. Se tem alguém pedindo para entrar. Não. Ok, voltou. E aí, gente, ó. Por exemplo, certa pessoa, claro que poderia ser uma empresa, tá? Ou a China Import. Certa pessoa tem uma nota promissória a receber com um valor nominal de 15 mil reais, que vencerá em 2 anos. Então, veja, essa pessoa não tem esses 15 mil reais agora. Ela tem um compromisso que alguém está devendo para ela, que vai pagar daqui a 2 anos, né, 15 mil reais. Além disso, ela possui 20 mil reais hoje, que irá aplicar a taxa de 2% ao mês, durante 2 anos. Né? Considerando que o custo de oportunidade do capital hoje, ou seja, a taxa de juros vigente do mercado, é de 2% ao mês, pergunta-se: quanto possui hoje? Quanto possuirá daqui a 1 ano? E quanto possuirá daqui a 2 anos? Perceba que essa pergunta, se você não fosse aluno do professor Wellington de Matemática Financeira, você provavelmente diria, não, essa pessoa possui hoje 20 mil reais. E quanto a pessoa vai possuir daqui a 2 anos? Você diria, provavelmente 15 mil reais. Ou então, você poderia ter a ideia, né, se caso você não tivesse nessa aula, de somar os valores. E aí vai o primeiro alerta para vocês. Jamais você pode somar valores em datas diferentes. Então, para somar valores, você tem que estar na mesma data, no mesmo momento histórico. E aí a gente já entra com o assunto que a gente quer ver nessa aula, que é o quê? A nossa ideia é trabalhar com os valores atualizando eles para a data que a gente quer, ou seja, para uma data focal, para uma data de referência, tá? Que a gente escolher. No caso desse problema, ele coloca duas datas focais, que é o hoje, ou seja, a data zero, daqui a 2 anos, né? E daqui a 1 ano. Então, são três situações diferentes, ou seja, são três datas focais, tá?
E aí eu pediria para vocês, se ficou alguma dúvida, você pode falar agora. Se não ficou, você fica calado e a gente continua. Beleza, então ficou claro que é a data focal e mais ou menos o que a gente vai fazer. A segunda referência que eu quero mostrar para vocês é que é a equação de valor. O que é uma equação de valor? É uma equação, né, que permite que sejam igualados capitais diferentes referidos a datas diferentes para uma mesma data focal, desde que seja fixada uma taxa de juros. Então, preste atenção aqui, aí uma outra observação importante. Quando a gente for trabalhar capitais equivalentes, a taxa é uma taxa única. Então, é uma taxa, digamos, é a taxa de mercado. Por exemplo, hoje no nosso mercado brasileiro, a taxa de juros, que é a taxa Selic, ela está em 2% ao ano. Então, essa é a taxa básica de juros para a nossa economia. É claro que a gente vai usar situações hipotéticas, então eu não vou necessariamente usar a taxa real, eu vou usar uma taxa hipotética dependendo do problema. Por exemplo, no exemplo passado, a gente viu que ele colocou uma taxa hipotética de 2% ao mês. Eu não estava ouvindo vocês. Vocês podem repetir se caso tiveram alguma dúvida e passou despercebido? Acho que não, né? Tenho certeza que se tivesse ficado dúvida, vocês tinham falado. Que eu tenho que ficar com os dois fones. Ok. Vamos lá. Então, a equação de valor vai ser uma equação que a gente vai desenvolver de tal forma que a gente vai conseguir comparar esses valores, independente de qual momento que ele esteja, o importante é que a gente possa trazer para uma mesma data focal. Aí vocês poderiam se questionar, professor, você colocou um exemplo e não respondeu. Eu vou apresentar essa parte e depois a gente vai para o quadro, mostra como é que faz. Vocês vão ver que é bem simples. Tudo bem? Se não tiver nenhuma objeção, eu posso continuar. Beleza. E aí, eu peço como exemplo, né, para vocês fazerem as expressões do exemplo anterior. Aí daqui a pouco a gente responde o exemplo e já coloca as equações para vocês verem como aqui funciona. Agora sim, a gente vai falar o que é capitais equivalentes. Ó. Disse que dois ou mais capitais com data de vencimentos determinadas, podem ser diferentes, são equivalentes quando levadas para uma mesma data focal, a mesma taxa de juros tiverem valores iguais. Então, o que é que a gente vai trabalhar basicamente? A gente vai pegar esses valores e atualizar, por exemplo, que considerando a data focal 0, e vai ver se deu igual. Caso esse valor deu igual, a gente conclui o seguinte, que esses capitais são equivalentes. Tá? Então, os capitais são equivalentes se ao atualizar, você encontrar o mesmo valor. Ah, professor, basicamente sempre a gente vai atualizar para a data zero, ou seja, para hoje? Não, vai depender do problema. Por exemplo, o problema passado, ele pediu para atualizar para hoje, para daqui a um ano e para daqui a 2 anos. Então, você vai fazer a atualização conforme for pedido na questão. Se não pedirem uma data de referência, aí o mais fácil é sempre atualizar para hoje. Por quê? Porque a gente tem uma fórmula para fazer isso, né? A gente viu no assunto passado que tem uma fórmula de valor atual. Então, fica muito mais simples usar a data zero. Então, vamos aqui. Deixa eu continuar. E aí, a gente vai ter uma sequência de capitais, tá? Por enquanto, aqui tem letrinhas,
mas essas letrinhas vão valer números, então vai ser valores monetários, tá? E cada capital desse vai ter um vencimento diferente, tá? E aí, como é que ele fica distribuído na linha do tempo? A gente pode distribuir da seguinte forma, considerando que o primeiro capital vence no primeiro ano ou no primeiro mês, aí eu coloco aqui a setinha, ó. Segundo capital no segundo ano, no terceiro capital e assim sucessivamente. É claro que essa sequência aqui poderia ser de 6 ou valores diferentes, tipo 5, 4, 10, 20, então não precisa necessariamente ser uma sequência. O importante é que sejam datas diferentes. E aí a comparação que a gente faz é basicamente utilizando aquela fórmula de valor atual. Ó. Se você parar para pensar... Opa, volta aqui. Se você pensar um pouquinho, perceba que esse C1 aqui, ele está num lugar de valor nominal. Então, o capital 1, né, que é o valor nominal na data 1, vai ser dividido por 1 mais a taxa, elevada ao tempo que ele vai voltar. Então, como a nossa ideia é atualizar, ou seja, trazer esse capital 1 para a data 0, então eu coloco 1. Por exemplo, o capital 3, eu quero voltar para a data 0, então eu vou voltar 1, 2, 3. Então, por isso que aqui eu estou elevando a 3, que é exatamente a fórmula de valor atual, tá certo? E aí, para não ficar muita teoria, vamos pegar o exemplo que a gente fez, mostrou agora há pouco, e vamos respondê-lo no quadro agora, tá bom? Depois a gente vai pegar um exemplo com essa situação aqui. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho 5 capitais, né? Cada um com vencimento respectivo, e aí eu quero saber se eles são equivalentes ou não, considerando a taxa de 10% ao ano, tá? Então, vamos responder esses dois exemplos no quadro de maneira bem breve. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o primeiro enunciado e vou ler para vocês novamente, só para a gente... Na verdade, não vou ler, não. Só vou pegar as informações que estão nele. Não, a gente vai demorar demais. Então, o primeiro exemplo, ele falou assim, que existia um capital que a pessoa iria receber daqui a 2 anos de 15 mil. E aí o prazo, consequentemente, né? O prazo seria 2 anos. Porém, ele falou uma informação que a taxa de juros é de 2% ao mês. Então, o que é que a gente vai fazer? Bom, se é 2% ao mês, seria interessante que ao invés de usar 2 anos, a gente utilizasse 24 meses. Concorda comigo? Então, eu vou usar 24 meses. E a taxa de juros é de 2% ao mês. Você falou num problema. Tá certo? Além desses 15 mil reais daqui a 2 anos, a pessoa também possui 20 mil hoje. Então, não sei zero, ou seja, o capital que ela tem hoje, né? Toda vez que eu colocar zero, significa o hoje, tá, gente? Então, ela tem 20 mil. Beleza? E aí foram feitas 3 perguntas. A primeira, quanto a pessoa tem hoje? Né? Quanto é que ela tem hoje? Ela tem hoje os 20 mil, mas ela tem também em posse uma propriedade, né, que é o que a gente chama de capital, né, carteira de capitais. Então, ela tem um compromisso a receber. Da mesma maneira que uma empresa também tem alguns compromissos a receber no futuro, e aí utiliza-se de notas promissórias, de outros títulos financeiros para poder comprovar esse futuro recebimento. E aí, o que é que a gente vai fazer? Bom, se eu quero atualizar esse valor,
para a data zero, eu quero trazer, então a situação está bem assim. A situação está assim. Hoje, a pessoa tem 20 mil, e daqui a 24 meses, a pessoa vai ter mais 15 mil. Aí, o que eu quero fazer para saber quanto a pessoa tem hoje? Eu quero pegar esse valor de 15 mil que está lá no futuro e quero trazer ele para o valor presente, atualizar ele. Aí eu vou usar aquela fórmula de valor atual, que é o valor nominal, né? Que no caso aqui eu estou chamando de ser 24, dividido por 1 mais a taxa, elevado a quanto tempo quanto tempo falta para vencer, no caso 24 meses. Tá? Só que a pessoa não tem só isso. O que a pessoa tem mais? Ela tem mais o capital inicial, que é esse valor aqui. Então, ela possui tanto os 20 mil como a propriedade dos 15 mil. Essa daqui, gente, que eu acabei de escrever, é a equação de valor. Ou seja, essa primeira parte aqui, basicamente, é a fórmula de valor atual, e eu somei quanto a pessoa tem, né? Que poderia ser, por exemplo, em relação ao financiamento, poderia ser uma entrada, digamos que a pessoa deu uma entrada e vai pagar lá no futuro um outro valor. Então, você vai ter que atualizar o valor do futuro e somar com aquela entrada que a pessoa deu, tá? Então, essa é a equação de valor. E aí a gente só substitui os valores que a gente conhece e sai para o abraço. Ó, o C24 é 15 mil. E aqui eu coloco 1 mais a taxa, que é de 2%. 2% vai dar 0,02, né? Elevado a 24, que é o tempo que vai voltar, né? Mas, quanto é que a pessoa tem hoje? Tem 20 mil hoje. Pronto. E aí, agora, basta somar isso aqui, gente. Olha que fácil. 15 mil dividido por 1,02 elevado a 24, né? Então, isso aqui vai atualizar os 15 mil mais os 20 mil. O professor poderia fazer diferente, tipo, atualizar primeiro, fazer o resultado e depois somar? Tranquilo, pode fazer sim, se quiser, tá certo? Então, aqui eu estou fazendo já como manda o figurino, que é a equação de valor, e já estou com o valor final. E aí é só digitar na calculadora, da mesma maneira que está aqui, tá? Ou seja, 15 mil dividido por 1,02 elevado a 24 mais 20 mil. E aí eu já encontro o resultado que a pessoa tem hoje. Então, a pessoa tem hoje, tipo assim, quanto vale a carteira dessa pessoa hoje, essa carteira financeira? Hoje, essa carteira financeira, ela vale R$ 29.325,82. Ou seja, é como se os 15 mil que vai vencer só daqui a 24 meses, ou seja, daqui a 2 anos, hoje só vale 9 mil e pouco. Tá? Por conta dos juros, né? Como ainda não correu o tempo, também, consequentemente, não aumentou e não correu os juros, né? Então, esse seria o valor atualizado. Então, basicamente, o que a gente vai fazer no estudo de caso é isso. Você vai ter lá o custo total, né? Daquela análise toda que o professor fez. E aí você vai pegar só aquele valor do custo total e vai atualizar. Ou então você vai lançar para o futuro, para uma data que eu estou pedindo. Seja para hoje, seja para aqui um pouco mais à frente. Aí eu vou mostrar para vocês como é que faz para avançar, por exemplo. Aí, na letra B, ele perguntava assim, quanto é que a pessoa tem daqui a um ano, né? Então, na letra B, usando os mesmos dados, né, que a gente tem,
Aí, posso apagar, gente? Coloca no chat só para saber se está tranquilinho. Só bota assim, ok? Quando a pessoa continua, vai lá, pai. Calma danado. Beleza. Tá bom? Então, voltando aqui. E aí, no caso da letra B, a ideia agora vai ser a seguinte. Eu não quero saber nem hoje, nem daqui a 24 meses. Eu quero saber quanto vai ter daqui a um ano, ou seja, 12 meses. Ou seja, a minha data focal agora não é mais a data zero. A minha data focal é 12 meses. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Teoricamente, eu tenho que pegar esses 20 mil reais, jogar para frente. Quando eu falo jogar para frente, estou dizendo que eu estou aplicando, fazendo a capitalização dele, beleza? E da mesma maneira, fazer ao contrário, o 15 mil, jogar para trás. Ou seja, eu estou descapitalizando. Eu estou tirando os juros. Eu estou vendo quanto vale nesse momento aqui. Tá? E aí, toda vez, o negócio é bem bacana, velho. É um negócio sossegado mesmo. Ó. Quando você quiser avançar na linha do tempo, tipo, você tem um valor hoje, você quer avançar para daqui a 12 meses, você vai multiplicar pelo aquele coeficiente. Qual o coeficiente, professor? Então, vou pegar os 20 mil. E ao invés de dividir, porque se dividir eu estou atualizando. Então, eu multiplico por isso aqui, ó. Quanto tempo eu vou avançar? 12 meses. Aí se eu perguntar para vocês, que fórmula é essa? É a fórmula do montante, aquela formulazinha simples. Então, se você vai avançar, você usa montante, porque você está acumulando. Se você vai voltar, você usa valor atual, porque você está descapitalizando, ou seja, tirando aquela geração de juros. Tá? E aí, no caso dos 15 mil, pessoal, ó, então isso aqui é a capitalização dos 20 mil, ou seja, está gerando juros. Os 15 mil vai voltar. Então, vou pegar 15 mil e ao invés de multiplicar, já que ele está voltando, eu divido pelo fator. Quanto tempo ele vai voltar? Bom, está em 24, vai querer ir para 12. Quanto tempo está voltando? Coloca no chat, por favor. 24 voltando para 12. 12. Beleza, parceiro. Então, aqui 12 também, ó. Tá? Ah, professor, vai ser sempre assim? Não, né? Você vai ver, depender de quanto tempo. Por exemplo, eu poderia pedir, ao invés de 12, eu poderia pedir na data 18. Aí, no caso, ia voltar 6 aqui e avançar 18 para o outro lado. Então, basicamente, o que a gente vai trabalhar, esse é o assunto da aula de hoje, é só trabalhar com valores para o futuro e valores para o hoje ou para uma data. Alguma dúvida, gente? E aí, pessoal, essa daqui, ó, que eu acabei de montar, é a equação de valor. Né? Ou seja, é a equação que vai me dar o valor na data desejada, na data que eu desejo. E aí, né, é só substituir a taxa. Vai ficar 20 mil vezes 1 mais a taxa de quanto? De 2%. 2% elevado a 12, ó, tudo bonitinho. Então, não esqueçam, tá, pessoal? Sempre que você quiser avançar, você multiplica. Quando você quiser voltar no tempo, você divide. E aí é só sair para o abraço. Não precisa decorar fórmula, não precisa nada. Só lembrar desse detalhe que o tio está falando, tá? E aqui a gente soma 20 mil vezes 1,02 elevado a 12 mais 15 mil dividido por 1,02 elevado a 12. Ok? E agora é só digitar do jeito que está aqui, por isso que eu faço uma vez só, porque do jeito que está aqui escrito é o que eu digito na calculadora. Então vamos lá. 20 mil vezes 1,02 elevado a 12
mais 15 mil dividido, ó, lembrando que essa barra aqui significa divisão, dividido por 1,02, também elevado a 12. E aí já sai para o abraço e a gente encontra um valor na data 12 de 37.192,23. Então, no caso, esses 20 mil, ele gerou um pouquinho de juros, né? Enquanto que o 15 mil foi descapitalizado um pouquinho, porque a gente chegou no meio, né? Então, no meio do período, do percurso, a gente tem um total de 37.192,23 centavos. Beleza? Pronto. Aí o terceiro caso é que é o seguinte, eu nem quero saber quanto a pessoa tem hoje, nem quanto ela vai ter daqui a 1 ano, eu quero saber quanto ela vai ter daqui a 2 anos. Então, veja, a minha data focal agora é 24. Então, o que é que eu vou fazer? Basicamente, eu vou precisar pegar esses 20 mil e capitalizar ele até o mês 24, né? Então, pergunta, eu preciso fazer alguma coisa com 15 mil? Isso, ele já está na data de referência. Então, vamos fazer a fórmula. Então, 20 mil mais, né? Por que eu estou multiplicando? Por que o senhor está multiplicando de novo, professor? Porque os 20 mil ele está avançando, né? Então, está indo para o futuro. Quanto tempo ele vai avançar? Oi? Quanto tempo ele vai avançar? Daqui para cá? R$ 24, professor. Oh, maravilha! Animação, galera. 24 meses, né? E aí, como o Endel falou, basta somar os 15 mil. Né? Porque os 15 mil, ele não vai sair do lugar, né? Já que eu estou querendo como referência agora a data focal 24. Então, ele nem volta no tempo, nem avança. Ele está lá paradinho. E essa é a equação do valor. E agora é só substituir a taxa. Ou seja, 20 mil vezes 1 mais a taxa, que é de 2%, elevado a 24, mais 15 mil. E agora, soma-se. Esse conceito, gente, ele é muito utilizado, por exemplo, para equilibrar o fluxo de caixa de uma empresa, né? A gente tem alguns pagamentos para fazer, o que a gente pode fazer para equilibrar, pegando alguns empréstimos, enfim. A depender da taxa de juros. E aí, pronto, agora é só aplicar na calculadora, gente, é simples. 20 mil vezes 1,02 elevado a 24 mais 15 mil. Aí eu tenho um total de 47.168,74 centavos. Então, na data 24, a equação de valor me deu um valor de 47 mil. Então, é como se, deixa eu tirar aqui os 15 mil. Então, é como se os 20 mil, na verdade, né? Os 20 mil, ele se transformou em 32.168,74. E aí, os 15 mil, que era que a pessoa ia receber daqui a 2 anos, vai cair na conta, né? Aí vai somar com os juros que foi gerado dos 20 mil, né? Aí vai dar um total de 47 mil. Beleza? E aí, segundo exemplo aqui, assim, tem uma sequência de valores que está aí, tipo 1.100, né? 1.210, 1.301, 331, 1.464, 10. Enfim, tem uma sequência de valores e cada valor tem um vencimento. Eu quero saber se esses valores são equivalentes.
Tipo, será que na data zero eles valem a mesma coisa? Vamos fazer isso? Então, exemplo 2, vou colocar como exemplo 2, a gente tem 1.100, é isso? 1.100. Quanto tempo o 1.100 vai ter que voltar se o vencimento dele é daqui a um ano, considerando a taxa de juros de 10% ao ano? Quanto tempo ele vai voltar? Coloca aí no chat, por favor. Né? Porque 12 meses não, porque a taxa está anual, então ele só precisa voltar né? Ou seja, vai voltar um ano. E o 1.210? 1.210 vai voltar quanto? Perceba que quando eu falo que vai voltar, eu estou colocando embaixo, viu, pessoal? Vai voltar quanto, gente? 1.210? Isso, garoto. Então, não vou nem perguntar mais, porque eu já percebi que vocês pegaram, né? Então, vamos para o próximo. 1.331. Vai voltar 3 anos. E, no caso, 1.464 vai voltar 4 anos. E, por fim, 1.610. E quantos centavos? 51 centavos. Vai voltar 5 anos. Então, o que é que eu quero verificar? Eu quero verificar se todas essas igualdades vão ser iguais. Se todas essas igualdades forem iguais, o que é que eu concluo? Que esses valores são equivalentes. Eles estão em datas diferentes, são valores diferentes, mas quando eu trago para a atualidade, ou seja, para uma mesma data focal, eles se tornam iguais, e aí serão equivalentes. Vamos substituir aqui no lugar do i. Vamos colocar logo a taxa, que é de 10%. 10% dividido por 100 dá 0,1. Vamos colocar aqui 0,1. 0,1. Ficou pequeno, foi, gente? Maldade. Aqui eu dividi por 100, tá, pessoal? Pronto. Agora sim, 1.100 dividido por 1,1 elevado a 1. Será que é igual a 1.210 dividido por 1,1 elevado a 2? Será que é igual a 1.331 dividido por 1 elevado a 3? Ou igual a 1.464? Né? Ah, professor, e se eu fizer a conta e der valor diferente, professor, o que acontece? Ô, meu amigo, significa que não é equivalente, beleza? Então, aquele capital que você está comparando, ele não é equivalente. Não vale a mesma coisa. Se você fizer a continha daqui, então o que eu fiz foi, né, só jogar naquela formulazinha que a gente tem, n dividido por 1 mais i elevado a n, né? Que é a forma de valor atual que a gente tem. E aí, se eu, né, a taxa é de 10%, aí 0,1. Quanto tempo esse daqui vai atualizar? Vai ser 1 ano. Esse daqui é 2, esse aqui é 3, esse aqui é 4, esse aqui é 5. Né? E aí, jogando na calculadora, eu conto. Se você fizer todos esses valores, todos eles, você vai ver que eles vão dar R$1.000. Todos os valores que você fizer na calculadora. Pode fazer, pode testar. Você vai ver se não vai dar. Isso, Diogo. Todos vai dar R$1.000. Ok? Então significa dizer que 1.100 é equivalente a 1.210, né?
Ou seja, 1.100 daqui a um ano é equivalente a 1.210 daqui a 2 anos, que é equivalente a 1.331 daqui a 3 anos, e assim sucessivamente. Considerando que taxa, professor? 10% ao ano. Beleza? Ah, professor, poderia acontecer de dar diferente? Poderia. Aí, nesse caso, dizer, ó, não é equivalente. A primeira opção é maior do que a segunda, ou a primeira opção é melhor do que a segunda, a depender do contexto do problema, né? Que o cara pode perguntar, professor, tem questões para comparar, né? Se é melhor uma coisa, se é melhor outra, vai depender. Para o cliente, é melhor pagar menos. Se for um banco, é melhor receber mais, né? Então, vai depender do contexto. Então, gente, é o seguinte. É claro que essas situações a gente está trabalhando com situações isoladas, mas pode acontecer da gente ter um conjunto de valores. Tipo, não é só um valor que eu estou comparando, mas 2, 3 valores. Aí o que é que eu vou fazer? Né? Primeira dica: jamais você deve somar valores em momentos diferentes do tempo. Tipo assim, professor, eu tenho R$ 1.000 hoje e daqui a 2 anos minha colega vai me passar 3.000. Então eu tenho 4.000, professor? Não, porque os 3.000 que a sua colega vai passar daqui a 2 anos, ele não vale ainda 3.000 hoje. Ele vale 3.000 daqui a 2 anos. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de investir, de comprar alguma coisa e revender, e fazer esse dinheiro multiplicar. Então, tem várias formas de capitalizar esse recurso. Então, jamais em um problema. Beleza, Wendel? Um abraço. Então, jamais você deve somar valores em momentos diferentes. Para somar, você tem que trazer para uma mesma data focal. Trouxe para a mesma data, aí pode somar. Então, o exemplo da colega, né? Então, tem 1.000 hoje e daqui a 2 anos vai ter mais 3.000. Então, tem que atualizar os 3.000 para hoje para somar. Ou então, o contrário, pegar esses 1.000, capitalizar para daqui a 2 anos para poder somar lá na frente. Beleza? Pronto. Aqui, ó. 1.100 daqui a um ano. 1.210 daqui a 2 anos. Eu não posso somar 1.100 com 1.210 e dizer que tenho 2.310 no ano 2. Não pode. Tá? São valores em datas diferentes, com vencimentos diferentes. Para somar, é necessário atualizar. Por exemplo, a gente atualizou todos esses valores para a data zero. Então, eu posso dizer, com certeza, que essa carteira, imagina que isso aqui seja carteira ou um fluxo de caixa de uma empresa, então eu posso dizer, certamente que essa carteira, ela tem 5.000 hoje. Por quê? Porque eu atualizei cada um desses valores e cada um desses valores hoje vale R$ 1.000. Então, eu posso somar hoje porque estão atualizados, ou seja, estão na mesma data. Beleza, Vitória. Pronto, então aqui eu botei vários capitais genéricos com datas específicas, né, diferente. Claro que eu usei uma sequência, mas poderia não ser uma sequência. E aí, eu estou atualizando cada um deles, ó, para depois somar, tá certo? Então, o conjunto de valores, a gente atualiza para depois somar. Jamais soma primeiro para atualizar depois. Nada. Errado, errado, errado. Beleza? E aí, com isso, a gente consegue comparar carteiras diferentes. Quando eu falo carteira, eu estou falando conjunto de valores, beleza? Conjunto de capitais. Que poderia ser também um fluxo de caixa de empresas diferentes. E aí eu posso comparar. E como é que eu faço essa comparação, professor? Bom, eu atualizo um conjunto e depois atualizo outro conjunto. Se der o mesmo resultado, eu digo que são equivalentes. Se der resultados diferentes, eu digo que não são. Ou seja, que uma opção é melhor do que a outra, a depender do contexto. E aí eu até coloquei um exemplo aqui.
para vocês. E aí eu pediria que vocês atualizassem esses valores, né? Cadê? Atualize esses valores para mim rapidinho aí, enquanto eu vou escrever eles no quadro, tá? Então eu quero saber quanto vale esses valores, ou seja, 1.000, 3.000, 4.500, sendo respectivamente os vencimentos 6 meses, 12 meses e 18 meses, com a taxa de 3% ao mês. Desculpa. Tá no quadro, eu vou anotar isso no quadro aqui. Posso fazer de uma vez só. Coisa linda. R$ 1.000 dividido por 1,03, que é a taxa de juros. É 3%, né? É. 3% ao mês. E aí, elevado a 6, porque estou atualizando para 6 meses, no caso, o vencimento dele é de 6 meses, mais R$ 3.000, dividido por 1,03, que é a soma, né, da taxa, mais o 1, elevado a 12, mais 4.500, dividido por 1,03, elevado a 18. Aí o total, fazendo tudo de uma vez só, sem precisar, né, arredondar, de uma vez só, dá 5.584,90. Foi o que deu fazendo tudo de uma vez. Tá? Que é muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, basicamente, é 1.000 dividido por esse valor, mais 3.000 dividido por esse valor, mais 4.500 dividido por esse valor. Beleza? E aí, com isso, a gente pode fazer também a equivalência de conjuntos. Então, eu pego duas tabelinhas, boto uma tabelinha com os valores, digamos, da empresa A, e outra tabelinha com outros valores da empresa B. Aí você atualiza todo mundo e compara, tá? Existem situações também que você pode levar para uma data específica que a pessoa está pedindo. Então, você vai interpretar a questão e vai levar para a data que a pessoa quer. É importante lembrar o seguinte, que para onde você vai levar vai depender da interpretação do problema. E a segunda coisa é, se estiver voltando na linha do tempo, que é o que a gente está fazendo aqui, você divide, né? Você sempre divide. Se você for avançar no tempo, imagina assim, que ao invés de querer esse 1.000 hoje, eu fosse querer ele daqui a 1 ano. Então, eu ia avançar mais 12 meses. Então, ao invés de dividir, eu iria multiplicar. Isso vai depender do problema. O mais interessante é que, independente de onde você avançar, o resultado vai chegar à mesma conclusão. Ou seja, ou vai ser equivalente ou não vai ser equivalente. Ou uma coisa vai ser melhor do que a outra. Beleza? Isso independe da data, independe do momento, da data focal. Se a conta estiver certinha, vai dar certinho. Tá vendo aqui? Ó, que até colocou aí no quadro, ó, 2 conjuntos diferentes. Claro que de maneira genérica. Aí, para a gente não ficar de maneira genérica, eu vou colocar logo com números, para você ver. Eita, que fórmula. Eita, tem que decorar essa fórmula negativa. Não tem que decorar nada. Tome. Olha que exemplozinho bacana. Atualize esses valores e vejam se esses 2 conjuntos são iguais. Ou melhor, em outras palavras, são equivalentes. Você vai atualizar um conjunto, soma todo ele, depois atualiza o outro conjunto, soma todo ele. Se der o mesmo resultado, é equivalente. Mas aí a ideia é essa, tá? Independente de qual o valor, se é um valor só, se é um conjunto de valores, a gente vai poder atualizar. Lembrando de sempre levar para uma mesma data focal, para comparar, tá? Então, se você tem um valor daqui a 2 anos e tem um valor hoje, então você não tem como comparar se você não fizer essa atualização. Ou levando para os 2 anos para frente, ou trazendo o de 2 anos para hoje.
Ok, gente? Eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigado por assistir essa aula. A gente está finalizando aqui essa parte. Na próxima aula, a gente tira dúvidas e resolve algumas questões da apostila. Falou! Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!